Você já ouviu falar de uma civilização que floresceu milhares de anos atrás, em uma ilha cercada pelo mar Egeu, com palácios enormes, passagens secretas e um estilo de vida tão avançado que até hoje intriga historiadores e arqueólogos? Essa é a história da civilização minoica, um povo que desenvolveu uma sociedade complexa, cheia de arte, comércio e rituais misteriosos, e que desapareceu de forma abrupta, deixando para trás apenas ruínas e mitos. Imagine uma sociedade onde o comércio marítimo era tão sofisticado que suas embarcações cruzavam o Mediterrâneo, levando mercadorias e cultura para terras distantes, conectando povos e ideias muito antes do surgimento da Grécia clássica. É fascinante pensar que, em meio a toda essa prosperidade, sinais de vulnerabilidade e de catástrofe já começavam a se manifestar, como se o destino da civilização estivesse traçado, mesmo sem que eles pudessem perceber. A história da civilização minoica começa por volta de 3000 AC, em Creta, uma ilha fértil e estratégica no coração do mar Egeu. O local, isolado das grandes massas continentais, oferecia proteção natural e recursos abundantes, tornando-se ideal para o surgimento de uma sociedade única. Os primeiros habitantes de Creta formaram pequenas aldeias e comunidades agrícolas, aprendendo a cultivar cereais, criar animais e desenvolver habilidades de artesanato. Com o tempo, essas comunidades se uniram, dando origem a cidades mais complexas, que se transformariam nos primeiros núcleos urbanos minoicos. Diferente de outras sociedades contemporâneas, os minoicos demonstravam uma preocupação marcante com a estética e a funcionalidade, construindo palácios que funcionavam como centros administrativos, religiosos e residenciais ao mesmo tempo. Mas a grandeza dos minoicos não estava apenas em sua arquitetura. Sua sociedade era marcada por uma religiosidade profunda, centrada em rituais que envolviam símbolos da natureza, da fertilidade e de animais sagrados, especialmente o touro. Esses rituais, que podem parecer enigmáticos para nós, revelam um povo profundamente conectado com o mundo ao seu redor, capaz de criar tradições duradouras e expressar ideias complexas através da arte. Pinturas e esculturas minoicas mostram cenas de danças, celebrações e saltos de touro, sugerindo uma sociedade que valorizava tanto o espiritual quanto o físico, o ritual e o entretenimento. Outro aspecto fascinante dessa civilização é a presença de figuras lendárias e mitos que atravessaram os séculos. Entre eles, o mito do rei Minos e do Minotauro se destaca, ligando a história real à fantasia de forma quase inseparável. Segundo a tradição, Minos teria ordenado a construção de um labirinto intrincado para aprisionar a criatura metade homem, metade touro. Embora o Minotauro seja um mito, ele revela o quanto a sociedade minoica inspirou a imaginação das gerações futuras, tornando-se uma referência cultural e simbólica que atravessaria a história até os dias de hoje. O que realmente impressiona é que, mesmo diante de uma sociedade tão avançada e aparentemente invulnerável, os minoicos eram suscetíveis às forças da natureza. Creta está localizada em uma região geologicamente ativa, onde terremotos e erupções vulcânicas não eram eventos incomuns. No auge da civilização por volta de 1600 código uma erupção colossal no vulcão de Thera, na ilha de Santorini, desencadeou tsunamis e mudanças climáticas que devastaram cidades costeiras e colocaram em risco toda a estrutura política e econômica de Creta. É possível imaginar a confusão e o medo que esse desastre deve ter causado, alterando para sempre a trajetória de um povo próspero e inovador. A civilização minoica também se destacou pelo comércio marítimo e pelas conexões internacionais. Suas embarcações atravessavam o Mediterrâneo, trocando produtos como cerâmica, metais, vinhos e azeites com o Egito, a Síria e outras regiões. Essa rede de comércio não apenas aumentava a riqueza da ilha, mas também permitia a circulação de ideias, técnicas artísticas e influências culturais. A sofisticação do sistema de armazenamento e transporte sugere uma administração eficiente e uma visão estratégica do mundo, indicando que os minoicos não eram apenas comerciantes, mas planejadores e estrategistas. Mesmo com toda a prosperidade e inovação, a história da civilização minoica é marcada por mistério e desaparecimento. Suas cidades palacianas foram abandonadas gradualmente, e suas tradições e conhecimentos se perderam ou foram assimilados por culturas vizinhas, como a micênica. Essa transição levanta inúmeras questões. O que levou uma sociedade tão avançada a desaparecer? Teriam sido apenas desastres naturais? Ou conflitos internos e pressões externas também desempenharam um papel crucial? A resposta permanece em grande parte desconhecida, aumentando o fascínio em torno de Creta e seu povo. Ao longo desta narrativa exploraremos não apenas fatos e datas, mas também a vida cotidiana, os rituais, os segredos e os desafios enfrentados pelos minoicos. Vamos percorrer os palácios labirínticos e entender a importância do comércio e da arte,
e investigar os sinais que prenunciaram a queda dessa grande civilização. A história da civilização minoica nos leva a refletir sobre a fragilidade de sociedades aparentemente invencíveis e nos convida a aprender com o passado, compreendendo como avanços culturais e prosperidade podem coexistir com vulnerabilidades silenciosas. Prepare-se para mergulhar em quase 2 horas de história, descobrindo como os minoicos viveram, floresceram e deixaram um legado que ecoa até hoje, entre lendas, arte e mistérios. O que realmente aconteceu para que uma civilização tão brilhante desaparecesse do mapa? Por que suas histórias continuam a inspirar e intrigar milhares de anos depois? Acompanhe essa jornada e descubra os segredos do povo que construiu palácios labirínticos, celebrou os touros sagrados e enfrentou a fúria da natureza com criatividade e coragem. A história da civilização minoica começa a se desenrolar há cerca de 5.000 anos, em Creta, uma ilha de localização estratégica no coração do mar Egeu, onde as condições naturais e climáticas favoreciam o surgimento de uma sociedade complexa e organizada. Nos primeiros séculos, pequenos grupos de habitantes espalhavam-se por vilarejos e comunidades agrícolas, aprendendo a cultivar cereais, criar animais e explorar os recursos naturais de maneira sustentável. Com o tempo, essas comunidades foram se tornando mais densas e estruturadas, estabelecendo laços comerciais e sociais que iriam servir de base para o surgimento das primeiras cidades minoicas. O crescimento dessas cidades refletia não apenas a organização social, mas também o desenvolvimento de uma consciência coletiva voltada à construção de sistemas administrativos, religiosos e culturais sofisticados. Os primeiros palácios surgem como centros de poder, repletos de salas de armazenamento, corredores complexos e espaços destinados a atividades cerimoniais. Diferente de outras sociedades contemporâneas, os minoicos demonstravam preocupação tanto com a estética quanto com a funcionalidade de seus edifícios. A construção de palácios labirínticos como quinossos e faistos indicava uma engenharia avançada, capaz de criar estruturas que serviam múltiplos propósitos e ao mesmo tempo impressionavam pela grandiosidade. Esses espaços funcionavam como núcleos administrativos, locais de culto religioso e centros de concentração econômica, reunindo informações sobre comércio, tributos e produção agrícola. A sociedade minoica destacou-se também pelo papel das mulheres e pela religiosidade centrada na natureza. Evidências arqueológicas indicam que mulheres ocupavam posições de destaque em rituais e cerimônias, sugerindo uma sociedade matriarcal ou ao menos com forte presença feminina em aspectos religiosos e sociais. Os minoicos cultuavam divindades ligadas à fertilidade, à água e à fauna local, sendo o touro um dos símbolos mais recorrentes. Associado a rituais de força, coragem e renovação, esses elementos religiosos permeavam o cotidiano, influenciando festivais, jogos e cerimônias que reforçavam a coesão social e a identidade cultural da ilha. O mito do rei Minos e do Minotauro ilustra de forma simbólica a riqueza cultural dos minoicos. Segundo a tradição, Minos ordenou a construção de um labirinto gigantesco para aprisionar a criatura mítica, um símbolo de poder e controle que refletia a importância das estruturas palacianas e a complexidade das suas cidades. Embora o Minotauro seja uma figura lendária, a história revela como a civilização minoica inspirou a imaginação das gerações posteriores, moldando a narrativa cultural do Mediterrâneo. Esse entrelaçamento entre história e mito demonstra que os minoicos não apenas viviam de maneira sofisticada, mas também desenvolveram formas de expressão que atravessaram séculos, consolidando seu lugar na memória coletiva da humanidade. O desenvolvimento do comércio marítimo foi outro fator essencial para a consolidação da civilização. As rotas que ligavam Creta a outras ilhas e continentes permitiam a circulação de mercadorias, como cerâmica, metais, azeites e vinhos, bem como de ideias, técnicas artísticas e inovações tecnológicas. Esse intercâmbio não só aumentava a riqueza da ilha, mas também reforçava sua influência cultural e política sobre outras regiões do Mediterrâneo. A administração eficiente do comércio, combinada com a capacidade de planejar e organizar recursos, indicava que os minoicos possuíam uma visão estratégica e habilidade para lidar com a complexidade de uma sociedade em expansão. Ao mesmo tempo, Creta era uma ilha vulnerável a forças naturais que moldariam a história minoica. Erupções vulcânicas e terremotos já representavam riscos significativos, e é possível que os primeiros sinais de instabilidade tenham começado a afetar gradualmente as cidades e sua população. Ainda assim, o desenvolvimento urbano e social prosseguiu, mostrando a capacidade dos minoicos de se adaptar e prosperar mesmo diante de desafios ambientais. A combinação de inovação, religiosidade, comércio e organização social resultou em uma sociedade singular,
que se tornaria referência histórica e cultural para as civilizações futuras. Este período de origem e fundação estabelece a base da grandeza minoica, mostrando como pequenas comunidades agrícolas evoluíram para centros urbanos complexos, repletos de tecnologia, arte e simbolismo. O crescimento de Creta, tanto em termos territoriais quanto culturais, reflete um processo contínuo de aprendizado, adaptação e expansão, destacando a engenhosidade de um povo que estava prestes a alcançar seu auge. Ao compreender as origens e fundação da civilização minoica, começamos a perceber como suas escolhas, crenças e estratégias moldaram não apenas seu presente, mas também deixaram marcas indeléveis para o futuro. Com essa base histórica, nos preparamos para acompanhar a ascensão da civilização, explorando seu apogeu, suas conquistas culturais e comerciais, e a maneira como se tornou um modelo de sociedade avançada no Mediterrâneo antigo, sempre cercada por mistérios que desafiam a compreensão até hoje. Entre 2000 e 1450 a.C., a civilização minoica alcançou seu período de maior esplendor, consolidando-se como uma das sociedades mais sofisticadas do Mediterrâneo antigo. Os palácios de Knossos, Faistos, Malha e Zacros se erguiam como verdadeiros centros de poder, repletos de corredores intrincados, salas de armazenamento e espaços destinados a cerimônias religiosas. A complexidade dessas construções indica não apenas habilidades arquitetônicas avançadas, mas também uma administração eficiente capaz de organizar recursos, tributos e atividades econômicas em larga escala. Cada palácio funcionava como uma microcidade integrando governo, religião, comércio e produção, refletindo a capacidade dos minoicos de unir funcionalidade e estética de maneira surpreendente. O apogeu minoico foi marcado por avanços notáveis em diversos campos. Na arte, frescos vibrantes retratavam danças, cerimônias, competições de saltos sobre touros e cenas da vida cotidiana, revelando um povo atento aos detalhes e profundamente conectado com sua cultura e ambiente. A cerâmica minoica atingiu níveis de sofisticação impressionantes, com padrões geométricos complexos e cores vivas, mostrando tanto habilidade técnica quanto senso estético refinado. Além disso, o desenvolvimento de uma escrita ainda não totalmente decifrada. A linear A demonstra a existência de um sistema administrativo e cultural complexo, indicando que os minoicos possuíam métodos avançados de registro e comunicação. A religiosidade permeava todos os aspectos da vida minoica, reforçando a coesão social e a identidade cultural. Festivais e rituais envolvendo touros, sacerdotisas e sacrifícios simbólicos eram comuns, refletindo uma sociedade onde espiritualidade e poder estavam profundamente entrelaçados. Mulheres desempenhavam papéis de destaque em cerimônias e possivelmente em posições de autoridade, sugerindo uma estrutura social diferente das culturas contemporâneas. Essa combinação de liderança, fé e tradição cultural contribuiu para a estabilidade e prosperidade da ilha, criando um ambiente propício ao florescimento das artes e do comércio. O comércio marítimo foi outro fator crucial para o apogeu minoico. Navios minoicos navegavam pelo Mediterrâneo, levando cerâmica, metais, azeites e produtos agrícolas para regiões distantes, enquanto traziam de volta influências culturais, técnicas artísticas e matérias-primas. Essa rede de comércio aumentava a riqueza da ilha e consolidava sua importância política e econômica na região. A administração eficiente desse sistema exigia planejamento, organização e visão estratégica, demonstrando que os minoicos não eram apenas artesãos e comerciantes, mas também estrategistas habilidosos capazes de sustentar uma sociedade complexa em expansão. A vida cotidiana em Creta refletia essa combinação de prosperidade, organização e espiritualidade. As cidades palacianas estavam repletas de mercados, oficinas e residências, enquanto festivais religiosos e competições atléticas movimentavam a população e reforçavam a identidade coletiva. As atividades culturais e rituais promoviam não apenas entretenimento, mas também coesão social, estabelecendo normas, valores e tradições que moldariam a sociedade minoica por séculos. Histórias de heróis, artesãos talentosos e líderes carismáticos enriquecem a narrativa, criando um panorama vívido da vida durante esse período de glória. Mesmo no hoje, sinais de vulnerabilidade começavam a aparecer. Creta situava-se em uma região geologicamente ativa, sujeita a terremotos e erupções vulcânicas, que representavam ameaças constantes ao desenvolvimento urbano e à estabilidade social. Pequenos abalos e mudanças ambientais já podiam ser percebidos, e é possível que a sociedade estivesse ciente desses riscos, embora não pudesse evitá-los. Apesar disso, a combinação de inovação, riqueza cultural e administração eficiente permitiu aos minoicos
manter um período prolongado de crescimento, deixando um legado de engenhosidade e criatividade que continuaria a influenciar gerações posteriores. O apogeu da civilização minoica também se refletia nas relações com povos vizinhos. O contato constante com o Egito, Síria e outras regiões mediterrâneas não só estimulava o comércio, mas também o intercâmbio cultural. Técnicas de construção, estilos artísticos e símbolos religiosos circulavam entre culturas, reforçando a posição de Creta como um centro de influência regional. A diplomacia e a troca de conhecimentos contribuíam para a estabilidade e prosperidade, criando um ambiente favorável à inovação e à consolidação de tradições duradouras. Este período de ascensão e esplendor representa o auge da criatividade, organização e poder da civilização minoica. As cidades palacianas, os festivais, a arte, a escrita e o comércio marítimo mostram uma sociedade altamente desenvolvida, capaz de combinar beleza, funcionalidade e espiritualidade. Ao compreender essa fase, percebemos o quão avançados eram os minoicos e como sua cultura estabeleceu fundamentos que influenciariam civilizações posteriores. Apesar da prosperidade e do controle aparente, os sinais de instabilidade ambiental e geológica prenunciavam desafios que, futuramente, moldariam dramaticamente o destino dessa grande civilização. Ao nos aprofundarmos nessa narrativa, nos preparamos para examinar o que aconteceu quando a natureza e outros fatores começaram a abalar a estrutura minoica, conduzindo a sociedade a um processo de declínio e desaparecimento, cujas causas ainda hoje provocam fascínio e debate entre historiadores e estudiosos. Por volta de 1450 a.C., sinais de instabilidade começaram a marcar o destino da civilização minoica, preparando o terreno para um colapso que ainda hoje intriga pesquisadores. Apesar do esplendor cultural, artístico e comercial, a ilha de Creta situava-se em uma região geologicamente ativa, onde terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas representavam ameaças constantes. A erupção do vulcão de Thera, na ilha de Santorini, foi um evento catastrófico que lançou cinzas a quilômetros de altura e gerou ondas gigantescas, destruindo cidades costeiras e alterando o clima local. Essa catástrofe natural abalou a infraestrutura urbana e econômica, enfraquecendo palácios, comércio e redes de comunicação que sustentavam a civilização. As consequências da erupção foram devastadoras. Cidades inteiras foram inundadas por tsunamis, plantações foram destruídas e a população sofreu perdas significativas tanto em vidas quanto em recursos. A recuperação era praticamente impossível diante de um evento dessa magnitude, e os efeitos se prolongaram por décadas. Estradas, portos e centros administrativos foram comprometidos, dificultando a continuidade das atividades comerciais que eram essenciais para a manutenção do poder e da prosperidade da ilha. Mesmo as fortalezas e construções mais resistentes sofreram danos estruturais, mostrando que nem a engenharia avançada poderia proteger a civilização de forças naturais tão extremas. Além dos desastres naturais, há evidências de pressões externas. Povos vizinhos, como os micênicos, aproveitaram o enfraquecimento da ilha para exercer influência e, eventualmente, dominar partes da sociedade minoica. Conflitos internos, possíveis disputas de poder e instabilidade política também contribuíram para o declínio. Embora não existam registros escritos detalhados dessa fase, os indícios arqueológicos indicam um abandono gradual de palácios e centros urbanos, assim como mudanças na organização social e na distribuição de riqueza. Esse processo de decadência revela que, apesar da aparente invulnerabilidade, a civilização estava sujeita a múltiplos fatores de risco, tanto naturais quanto humanos. O desaparecimento dos minoicos é cercado de mistério. Enquanto alguns palácios foram parcialmente reconstruídos após terremotos e inundações, outros foram abandonados de forma definitiva. Objetos do valor, cerâmicas e itens rituais foram deixados para trás, indicando que a evacuação das cidades nem sempre foi planejada. O que resta nos conta fragmentos de uma história interrompida, sugerindo um colapso rápido e dramático que extinguiu a autonomia política da ilha. Perguntas persistem. Seria possível que a civilização tivesse sobrevivido se não fosse o vulcão? Ou a combinação de fatores ambientais, sociais e externos tornaria inevitável seu desaparecimento? Os efeitos do desastre de Thera não se limitaram a Creta. Tsunamis atingiram regiões distantes do Mediterrâneo, e a queda da produção agrícola causou fome e instabilidade social. O comércio marítimo, que antes era a base da prosperidade minoica, entrou em declínio, reduzindo o fluxo de recursos e influências culturais. Essa retração comercial enfraqueceu a posição de Creta como centro regional, tornando a ilha vulnerável a invasões e assimilação cultural.
A combinação de catástrofe natural, colapso econômico e instabilidade política mostra como uma sociedade aparentemente sólida pode ser rapidamente transformada pela interação de fatores internos e externos. Mesmo durante o declínio, a criatividade e os símbolos culturais continuaram a influenciar outros povos. Técnicas, motivos religiosos e elementos arquitetônicos minoicos foram absorvidos pelos micênicos e posteriormente por outras culturas gregas. Assim, ainda que a civilização tenha desaparecido fisicamente, seu impacto cultural permaneceu vivo. Esse legado mostra que a influência de um povo não depende apenas de sua sobrevivência política, mas também da força de suas ideias, crenças e realizações. O declínio da civilização minoica é um lembrete da fragilidade das sociedades humanas diante da força da natureza e das pressões externas. Mesmo uma cultura avançada, com palácios complexos, comércio próspero e sistemas administrativos eficientes, pode ser atingida por eventos que desafiam a capacidade de adaptação. A análise desse período nos permite refletir sobre a importância de compreender os riscos ambientais e sociais, e como a história pode ensinar lições valiosas sobre resiliência, planejamento e preservação cultural. Ao examinar o colapso minoico, começamos a compreender não apenas o fim de uma sociedade, mas também a continuidade de seu legado. Apesar de cidades abandonadas e palácios destruídos, a cultura minoica continuou a influenciar povos vizinhos e a inspirar mitos e histórias que atravessariam milênios. Essa fase de declínio prepara o terreno para explorarmos, na próxima sessão, como os minoicos deixaram marcas duradouras que ainda podem ser observadas e estudadas, conectando passado e presente de maneira fascinante. Mesmo após o colapso da civilização minoica, seu legado cultural, artístico e simbólico continuou a influenciar as sociedades do Mediterrâneo e, de maneira mais ampla, a história da humanidade. Elementos arquitetônicos, técnicas de construção e organização urbana minoica foram assimilados pelos micênicos, que dominaram Creta após o declínio, mantendo alguns aspectos da administração palaciana, do comércio e da arte. A sofisticação das cidades, com sistemas de armazenamento, corredores complexos e pátios centrais, inspirou a arquitetura das civilizações subsequentes, mostrando que a influência de um povo não desaparece com seu desaparecimento físico. A arte minoica também deixou marcas duradouras. Frescos, cerâmicas e esculturas retratavam temas cotidianos, rituais e a vida religiosa da ilha, transmitindo um senso estético e simbólico que inspiraria gerações. Elementos como o touro, a figura da sacerdotisa e cenas de dança e celebração atravessaram séculos, sendo reinterpretados na arte grega clássica e nos mitos que chegaram até nossos dias. Essas representações não apenas preservaram a memória da sociedade minoica, mas também ajudaram a construir a identidade cultural do mundo antigo, estabelecendo padrões de beleza, técnica e narrativa visual que ainda impressionam estudiosos e apreciadores da arte. O impacto da civilização minoica também se faz sentir na esfera mitológica. O mito do Minotauro e do labirinto de Knossos, diretamente inspirado nos palácios labirínticos e nos rituais minoicos, tornou-se um símbolo poderoso da imaginação humana, refletindo temas universais de poder, medo, coragem e criatividade. Esses mitos atravessaram gerações influenciando literatura, teatro e posteriormente o cinema, mostrando como a cultura minoica transcendeu seu tempo e espaço, criando um elo entre passado e presente. Por meio desses símbolos, a memória dos minoicos permanece viva, mesmo que suas cidades tenham sido destruídas. Além da arte e dos mitos, o legado minoico também inclui aspectos econômicos e tecnológicos. A habilidade de organizar o comércio marítimo, a produção agrícola em larga escala e o desenvolvimento de sistemas administrativos complexos serviram de referência para povos posteriores. A forma como os minoicos estruturavam a sociedade, combinando espiritualidade, economia e administração, revela um modelo de civilização avançada que contribuiu para o desenvolvimento de sociedades mediterrâneas subsequentes. Esse aprendizado histórico mostra como práticas e conhecimentos podem sobreviver às catástrofes e continuar a moldar culturas futuras. Outro ponto importante é a contribuição minoica para o entendimento arqueológico moderno. As escavações em palácios como Knossos revelaram informações preciosas sobre a vida cotidiana, a religião, a economia e a arte da civilização. Esses achados não apenas esclareceram aspectos do passado, mas também forneceram um contexto para comparar culturas antigas, entender processos de urbanização e analisar os efeitos de desastres naturais sobre sociedades complexas.
Cada fragmento fresco e objeto encontrado ajuda a construir uma narrativa detalhada sobre os minoicos, permitindo que estudiosos e público em geral compreendam a importância de sua civilização. A reflexão sobre o legado minoico também nos leva a considerar lições para o presente. Apesar da riqueza cultural, tecnológica e econômica, a civilização foi vulnerável a fatores ambientais e sociais, mostrando como a prosperidade pode ser frágil diante de forças que estão além do controle humano. Essa análise nos ensina sobre resiliência, planejamento urbano, gestão de recursos e preservação cultural, elementos que continuam relevantes para as sociedades contemporâneas. O passado minoico, portanto, não é apenas uma narrativa histórica, mas também um espelho para compreender desafios e soluções aplicáveis hoje. Mesmo com o desaparecimento físico das cidades e da sociedade minoica, sua influência permanece visível na arte, na arquitetura, nos mitos e na maneira como historiadores e arqueólogos estudam o passado. Os conceitos de beleza, organização social, conexão com a natureza e simbolismo religioso continuam a inspirar e a informar nossa compreensão da antiguidade. Assim, podemos afirmar que, embora os minoicos tenham sido vítimas da fúria da natureza e de pressões externas, a essência de sua cultura e os frutos de sua criatividade sobreviveram moldando o mundo antigo e deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Este período final da narrativa destaca que a civilização minoica não desapareceu completamente com o tempo. Seus valores, inovações e simbolismos continuaram a influenciar a história da humanidade, revelando que, mesmo diante da destruição, a criatividade e o conhecimento de um povo podem ultrapassar os limites do espaço e do tempo, permanecendo vivos na memória cultural e acadêmica. O estudo desse legado nos permite não apenas admirar a grandeza minoica, mas também refletir sobre o papel da história em nossa compreensão do presente e do futuro. Ao longo desta jornada pela civilização minoica, exploramos suas origens, ascensão, auge, declínio e legado, descobrindo um povo capaz de combinar arte, arquitetura, comércio e espiritualidade de forma surpreendente. Desde os primeiros assentamentos agrícolas em Creta, até os palácios labirínticos de Knossos e Faistos, os minoicos mostraram criatividade, organização e visão estratégica, deixando marcas que continuaram a influenciar culturas posteriores, como a micênica e a grega clássica. Sua história também nos ensina sobre a fragilidade das sociedades diante de forças naturais e pressões externas. Lembrando que prosperidade e vulnerabilidade muitas vezes caminham lado a lado. O colapso minoico, acelerado por desastres naturais como a erupção de Tera e seus tsunamis, revela como até civilizações aparentemente invencíveis podem ser transformadas em poucos anos. Apesar disso, a influência cultural sobreviveu. A arte, os mitos e as técnicas administrativas permaneceram vivos, inspirando gerações futuras e conectando passado e presente de maneira fascinante. A história dos minoicos nos convida a refletir sobre a importância de preservar conhecimento, tradição e criatividade, reconhecendo que legados duradouros não dependem apenas de poder político ou riqueza material, mas da força das ideias e da cultura. Ao concluirmos, é impossível não se maravilhar com a engenhosidade, espiritualidade e resiliência de um povo que construiu palácios complexos, desenvolveu comércio sofisticado e criou símbolos que atravessariam milênios. A civilização minoica nos ensina sobre o valor da organização social, do respeito à natureza e da expressão artística como forma de eternizar uma cultura. Também nos lembra que, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, os frutos da criatividade humana podem perdurar, transformando a memória de uma sociedade em inspiração para gerações futuras. Portanto, enquanto refletimos sobre as lições e descobertas dessa civilização, lembramos que cada ruína, fresco e artefato carrega histórias que vão além do tempo, revelando conquistas e mistérios que ainda fascinam historiadores, arqueólogos e o público em geral. É uma oportunidade de aprender sobre o equilíbrio entre avanço cultural e vulnerabilidade, entre riqueza material e força espiritual, e de compreender como sociedades antigas podem ensinar sobre resiliência, adaptação e legado. Se você se interessou pela história da civilização minoica, não deixe de continuar explorando o passado, compartilhando descobertas e refletindo sobre como culturas antigas moldaram o mundo que conhecemos hoje. Curta este vídeo, comente suas impressões e se inscreva no canal para não perder nossos próximos episódios, onde continuaremos a desvendar os mistérios e maravilhas de outras grandes civilizações. O próximo vídeo irá mergulhar na história completa do Egito Antigo, explorando pirâmides, faraós e segredos que resistiram ao tempo, prometendo mais descobertas, curiosidades e narrativas fascinantes. Ao encerrar esta narrativa, fica evidente que a história não é apenas um registro de eventos, mas uma fonte de aprendizado, inspiração e reflexão sobre o presente e o futuro. A civilização minoica nos mostra que, mesmo após milênios,
seu legado continua a inspirar, desafiando nossa compreensão e despertando a curiosidade sobre o que realmente significa criar, prosperar e deixar uma marca no mundo.